Olá, eu sou o professor Adriano Lima, do curso de Odontologia da UNB. Essa é a disciplina de Clínica Odontológica 2, Unidade Didática Anatomia Dental. No vídeo de hoje, nós vamos ver como esculpir um molar superior em cera. Hoje nós vamos esculpir, então, o primeiro molar superior esquerdo, que é o dente 26. No vídeo da pintura, mostrei como que faz a pintura. Então esse dente agora ele está aqui com as cores, representando todas as estruturas anatômicas do dente. E nós vamos reproduzir agora essas mesmas estruturas aqui nesse dente que tem um preparo para a coroa total. Então esse é o preparo para a coroa. Vocês vão ver que ele tem um desgaste, mas ele mantém relativamente a forma do dente. Então a gente consegue perceber aí que tem 4 cúspides. Nós vamos começar usando a lapiseira com o grafite um pouco estendido, paralelo ao longo eixo do dente. Eu vou marcar nesse dente essa borda mais saliente aqui, que é o término do preparo. Esse é um preparo para a coroa total. Eu estou aqui marcando com o grafite, então, o término. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para ter o limite da minha escultura. Então agora eu sei aqui, que a minha escultura vai terminar nessa região. Outra coisa importante, antes da gente começar a fazer a escultura, é a gente analisar a relação dos dentes. Estou mostrando aqui a relação do molar superior com o molar inferior. Então veja que a cúspide, vestíbulo mesial, veja a região em que ela termina aqui. Então eu posso até fazer essa marcação aqui, pegar com grafite aqui e marcar onde está essa cúspide. E a mesma coisa eu vou fazer agora com a cúspide disto vestibular. A ponta da cúspide, ela aponta nessa direção, a ponta da cúspide aponta nessa direção. Isso facilita depois, na hora de a gente posicionar as cúspides que nós vamos esculpir. Agora eu vou remover o dente pintado. Removi o dente pintado. O dente pintado ele vai ficar então de lado aqui como nossa referência. Então nós vamos olhar para ele várias vezes. E eu vou colocar na posição agora o dente com o preparo. Então aqui nós estamos vendo as referências que nós marcamos para saber onde ficarão as pontas das cúspides vestibulares. Vou remover o dente novamente e agora eu vou começar a escultura propriamente dita. Vou deixar o manequim de lado, vou usar o dente. Vou acender a lamparina. E o que nós vamos fazer primeiro? Então, olha só. Nós vamos fazer a parte abaixo da linha equatorial. Nós vamos fazer, então, a escultura da parte abaixo da linha equatorial. Que na pintura nós fizemos em azul. Então, nós vamos justamente fazer essa parte inferior aqui em azul.
Eu vou começar com a espátula 7. Vou começar com a espátula 7. A espátula 7 ela tem dois lados, um lado que é uma colherzinha um pouquinho maior e o outro lado um pouquinho menor. E como eu quero levar uma quantidade maior de cera agora, eu vou usar esse lado. Então olha só como é que a espátula funciona. Eu vou esquentar a espátula no fogo daqui a pouco. Eu vou colocar a espátula com a barriga, com a parte convexa encostada na cera, e a cera ela vai subir aqui na parte côncava. Então olha só, vou passar aqui no fogo. Eu não vou deixar colocar no fogo e segurar, eu vou passar no fogo para que a espátula comece a esquentar. E eu vou testando então agora aqui na cera para ver se ela começa a derreter a cera. Então vocês estão vendo, ó, que a cera ela começa a vir para a parte superior da espátula 7. Passo de novo rapidamente pelo fogo para a espátula, para a cera liquefazer novamente. E então agora eu vou começar a colocar no dente. Ó, eu estou segurando o dente na minha mão esquerda com 3 dedos, colocando o dente apontando para frente. Estou fazendo a mesma coisa com a espátula na minha mão direita, que é a minha mão dominante. E quando eu for colocar a cera no dente, eu vou usar os 2 dedos que estão sobrando, para fazer um apoio. Então é muito importante que você tenha esse apoio, para você ter firmeza e segurança de onde colocar a cera. Vou esquentar novamente e vou começar a espalhar a cera. Então a primeira camadinha aqui, ó, ela vai ser uma camadinha bem fininha, que eu vou espalhar por toda a parte do preparo. Quando eu precisar de mais cera, esquenta, pega mais cera. Nós vamos começar a aumentar a espessura dessa cera. Nesse momento que nós estamos fazendo o terço cervical, que é o terço que fica abaixo do equador ou da linha equatorial. Ó, estou tentando colocar a cera até o limite onde eu marquei com o grafite o término do preparo. Se passar não tem problema, depois a gente tira com o esculpidor. Aqui existe uma tentação muito grande de soprar a cera com a boca para esfriar a cera mais rápido. Aí eu vou pedir para que vocês evitem fazer isso, porque senão você vai soprar o seu paciente. E eu falo isso de experiência própria. Quando o professor falava que não era para soprar a cera com a boca, porque eu ia acostumar e depois eu ia soprar meu paciente, eu falava, ah, professor tá louco, eu não vou fazer isso nunca. E aí a primeira vez que eu estava na clínica, o que eu fiz? Soprei o paciente. Ainda bem que eu estava de máscara, ninguém viu, então a vergonha foi só minha. Então eu vou colocando de vez em quando no manequim para ver como está ficando. Olha. Então do lado distal aqui, ó, eu já encostei
Eu acho que está bom aqui. Agora aqui na mesial preciso colocar um pouco mais de cera. Parte palatina aparentemente está bom. E na vestibular aparentemente está bom. Como é que eu sei? Então eu vou comparando então com o dente que eu tenho pintado. Ó. Então eu vou olhando aqui, ó, falo assim, ó, olha, tá, a parte palatina parece que está razoável, né? Vestibular também, mas com certeza está faltando na mesial. Então vamos tirar o dente novamente. Então esse processo de tirar e colocar o dente nós vamos fazer várias vezes. A gente tira, acrescenta a cera, coloca e testa. Agora aqui, ó, eu já coloquei toda a parte azul. Passei a espátula dando uma alisadinha aqui na oclusal, justamente para expor a ponta das cúspides, que vai ser a nossa referência para o próximo passo. Então agora, o próximo passo é levantar os vértices da cúspide, que é a ponta da cúspide. Para isso nós vamos usar a cera amarela, que é reproduzindo o que nós pintamos aqui no dente. E eu vou usar agora então o gotejador. O gotejador tem um lado convexo e um lado côncavo. Eu coloco o lado convexo encostado na cera, a gotinha vai se formar, depois eu viro o gotejador para a gota ir para a ponta. Esquentar o gotejador, encosto na cera, viro e a gotinha vai para a ponta. Esquentar um pouquinho de novo e vou colocar a gotinha de amarelo no local. Quando preciso colocar uma quantidade um pouco menor de cera, eu uso o lado mais fino do gotejador. Os 4 vértices colocados na posição, agora nós vamos confirmar se eles estão na posição correta e na altura correta. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fechar o manequim e nós vamos olhar aqui no lado antagonista, para a gente ver qual que é a altura da cúspide do molar superior em relação à vestibular do molar inferior. Então a ponta, essa pontinha aqui, ela tem que estar mais ou menos nessa região do lado que nós estamos fazendo. Ó. A ponta, então, mais ou menos na região, a altura que nós estamos fazendo. Lembra das marcas que eu fiz
de referência, ó, então justamente a marca de referência está alinhado aqui e ela está na altura que eu queria. A mesma coisa nós podemos tentar fazer olhando por dentro. Aqui eu sei que vai ser bem difícil de mostrar, mas eu posso olhar aqui por dentro para ver se está na posição correta. Então sempre compara com o dente do outro lado para ver se o seu está na posição correta. O próximo passo é fazer as arestas transversais. E a aresta transversal nós vamos fazer com a cera vermelha. Então, mesmo processo. Com o gotejador, eu vou começar a fazer a aresta transversal aqui na vestibular da cúspide mésio-vestibular. Então, vou fazer uma linha com a cera vermelha, que é essa aresta transversal. Então, aqui nós temos as arestas transversais feitas. Nós podemos também fechar o manequim e conferir como é que está ficando. Próximo passo, nós vamos fazer então agora as arestas longitudinais. As arestas longitudinais nós vamos fazer de azul. Temos as arestas longitudinais. Percebam que eu não tive dó de colocar a aresta encostando aqui no dente vizinho. Pode encostar, depois a gente tira o excesso. Algumas dessas arestas ficaram um pouco grossas, eu vou dar uma ajeitada, né? Vou afinar elas um pouco, vou usar o esculpidor de Lecron, essa parte aqui que tem uma bolinha, e eu posso então tirar aqui um excesso . Quando eu uso o esculpidor, percebam que ficou um pozinho. Então eu vou usar agora a escova de dente, uma escova de dente velha, para tirar esse pozinho de cima da escultura. Então o próximo passo agora é fazer as cristas marginais. Eu vou fazer as cristas marginais em vermelho. Então a cera vermelha.
cristas marginais. Percebam também que eu não tive dó, encostei a crista marginal no dente vizinho, né? Então tá colado aqui. Depois nós vamos arrumar. Agora nós estamos só colocando as estruturas na sua posição. Depois nós vamos refinar essa escultura aqui para que ela fique de fato parecendo o primeiro molar. Próximo passo, nós vamos fazer então as vertentes. E as vertentes nós vamos fazer com a cor verde. As vertentes em verde. Então agora nós podemos comparar com o que nós pintamos do dente. Então nós temos aí todas as cores colocadas. Agora nós vamos fazer a escultura propriamente dita. Então nós colocamos a cera. Estão vendo que eu tentei colocar assim com o máximo de cuidado para ter pouco excesso, mas com certeza ficou excesso. E agora nós vamos usar o esculpidor. Então vou usar o esculpidor de Hollenbeck, vou usar o esculpidor de Hollenbeck para fazer essa escultura. A ideia aqui é justamente a gente esculpir as vertentes. Então vou passar aqui o esculpidor indo dessa aresta longitudinal para essa aresta transversal, fazendo então uma vertente, depois outra vertente, e a ponta do instrumento ela vai ficar no fundo, aonde vai ficar o sulco. Então o sulco ele vai aparecer. A gente não precisa esculpir o sulco, ele vai aparecer, tá? A escultura mais ou menos feita. Agora nós vamos tirar o dente do lugar para a gente ajeitar as faces proximais, vestibular, palatina. Então nós vamos trabalhar um pouquinho agora com o dente na mão.
Aí. Essa é a escultura finalizada. Nós podemos, aqui para fazer um acabamento fino, passar a escovinha, escova várias vezes, né, para tirar todas as rebarbas, para deixar lisinho. E para finalizar, para deixar polido, nós podemos pegar uma meia calça velha. Antes de fazer o polimento final, vamos conferir se está tudo certo, vamos comparar com a nossa pintura. Ó, face vestibular. Face palatina. Oclusal. É importante lembrar que esse é o primeiro molar superior. O primeiro molar superior ele tem uma ponte de esmalte que vai da cúspide mesiopalatina para a cúspide disto-vestibular. Então aqui ó, tem uma borda um pouco mais alta interna aqui e o sulco ele não corta a ponte de esmalte. Outra característica que tem aqui, existe um tubérculo de Carabelli, que é bastante comum no primeiro molar superior. Então, uma protuberância aqui. E se você quiser, você pode até fazer um sulco no tubérculo de Carabelli para evidenciar o tubérculo de Carabelli. Então, vai ter um sulco aqui assim, evidenciando o tubérculo. Vamos colocar no manequim. Nós temos então uma visão de como que ele ficou em relação aos dentes vizinhos. E nós podemos também agora ver como que ele está em relação ao seu antagonista. Olha as marcas que fizemos no início da escultura. Então, estamos coincidindo aqui com as marcas que nós fizemos no início da escultura. Agora vamos proceder a um polimento com a meia calça.